Espera aí que eles vão falar. No determinado aconselhamento pastoral, Deus me disse de uma forma muito clara para dizer para uma pessoa: diga a ela, tenha paciência. Deus, mas isso é muito pouco. Diga a ela, tenha paciência. Então eu quero que você pense hoje no que você está lutando. Antes de lutar, a gente tem a consciência que o Espírito de Deus pega as pessoas para trabalhar, transformar, para modificar as pessoas ao ponto delas poderem saborear a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, deixa eu falar com você, lá em Tiago, capítulo 5. Abra, por favor, aí, Tiago 5. Enquanto você vai abrindo no livro de Tiago, capítulo 5, eu já vou falando um pouco sobre o seu interior. De vez em quando, ou quase sempre, você não tem sido muito paciente. A falta de paciência não significa uma verbalização de forma alguma. A indiferença, o afastamento, o silêncio é uma falta de paciência. E quando eu vou em Tiago, capítulo 5, de 7, para orar em cima disso, ao versículo 11, do versículo 7 ao versículo 11, eu vejo aí no texto Tiago falando a respeito da necessidade de falar com Deus a respeito disso. Deus, estou precisando de paciência, estou precisando ser mais paciente. Olha só, acompanhe comigo aí para você entender melhor, porque o texto do 7 a 11 vai falar com você a respeito da necessidade, bênçãos e exemplos da paciência. E aí você pode me perguntar a mim, não ao texto: meu Deus, o que isso tem a ver com os meus bons resultados, com os meus maus resultados? Marcos, querido, obrigado. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o bom e com o mau resultado que você tem tido até os dias de hoje. Porque para orar você vai ter que ter paciência. Para esperar em Deus tem que se ter paciência. Então, quando eu pego esse texto e começo a ler, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo de número 7, e vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí vem dando um exemplo a respeito dessa paciência, e a analogia aí é através de um lavrador. Vai dizer assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, de novo, versículo 8, que comunicado insistente, vai dizer assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Aí vem o 10, porque o único versículo que não menciona a paciência é o 9, fazendo essa observação em relação à questão ao julgamento, mas também faz uma inserção sobre paciência. O 10 vai dizer assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes
os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Irmãos, a paciência, ela tem um fim, um resultado, ela tem um objetivo. E o texto vai vindo fazer complementações da seguinte maneira: que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É claro que a igreja evangélica congregacional tem ensinado, e vocês precisam perceber isso, que Deus tem um plano, e que os planos de Deus, eles nos envolvem em desafios, e são planos relacionais com o Senhor. Claro, o plano que Deus tem, o final dele, o resultado dele, se traduz em relacionamento com o próprio Deus. Ele faz o plano na sua vida para que você seja encaminhado, para que você seja impulsionado ao relacionamento com o próprio Deus. É claro que o plano dele não falha, é do jeito dele e no tempo dele. Nós somos convidados pelas argumentações bíblicas a sermos pacientes. E aí alguém pode dizer: mas isso não é o mais importante. Vamos contrariar isso. Quando a pessoa é paciente. A paciência, ela é uma virtude, e não é fácil manter um nível de paciência constante, permanente. Só que a Bíblia vai apresentando a paciência em personagens bíblicos, em envolvimentos circunstanciais de personagens bíblicos. A Bíblia é apresentada lá dentro, inserida dentro do contexto, ou vários contextos, como a paciência sendo indispensável para conquistar. Então você precisa conquistar algumas coisas. Claro, a vida cristã, ela é promovida por essas conquistas. É uma cura, é uma porta aberta que não se abre, é um direcionamento, é uma diretriz, não sabendo o que fazer. Deus, o que eu faço? Tudo isso, a paciência entra como fundamento para dar um bom resultado. Então grave isso. Vai um conselho pastoral do fundo do meu coração para te abençoar. Comece a falar com Deus: Deus, eu preciso ser paciente. Paciente. A paciência é a sua capacidade de suportar dificuldades, porque elas existem, certos sofrimentos e certas chamadas a certos desafios. Tudo isso sem reclamar. Reclama, acaba a paciência. A paciência, ela não se relaciona, ou ela não, na verdade, se entrelaça com a reclamação. Se você vê alguém reclamando, é porque está sem paciência. Claro, notório, visivelmente observável como fato verdadeiro. Claro, a paciência é ela que luta contra a reclamação. É ela que põe a reclamação no lugar dela. Pare de reclamar. A paciência, ela é tão necessária, que é ela que conduziu Cristo do início do seu nascimento ao jardim de Getsêmani. E às vezes nós não damos muito crédito em nossa oração no que diz respeito à paciência.
Se a paciência ela luta contra a reclamação, eu preciso entender que a reclamação precisa de uma definição. E essa definição é justamente para que eu, diante dessa reclamação, eu aplique a minha paciência dada por Deus, porque eu vou precisar dela. Quando eu começo a reclamar de alguém, o que eu estou fazendo? Perdi a paciência. A minha reclamação nada mais é do que reclamar, apontando e fazendo uma observação de um comportamento de alguém, dizendo não concordo, não faço, não me serve, etc, etc, etc. Quando eu começo a reclamar não de alguém, mas de algo, alguma circunstância que estou vivendo, algum fato que está me envolvendo, então reclamo dessa situação, às vezes de coisas simples, pela habitualidade, mas eu estou sempre reclamando. Está quente? Sim, está quente demais. Está frio? Nossa, Deus, está frio demais. Isso não presta, isso é ruim, etc, etc. Eu tenho uma tendência natural a não ter paciência e automaticamente a reclamar. A reclamação ela implica em uma atitude crítica. E uma atitude crítica movida por uma insatisfação, onde eu coloco a paciência de lado ou em nível inferior dentro em mim. Eu preciso desenvolver através de ouvir a palavra de Deus, dos conselhos divinos, através da Escritura, da oração, de bons relacionamentos. Eu preciso desenvolver e melhorar a paciência em mim. A paciência ela precisa ser desenvolvida para melhorar os meus relacionamentos nos 3 níveis possíveis: comigo mesmo, com o próximo e também com Deus. Imaginem só eu me relacionando com Deus de forma impaciente. Eu conheço gente nos textos bíblicos que fizeram isso. Jonas, no seu descontentamento em relação àquilo que ele achava que Deus deveria fazer para com Nínive, muitos se relacionaram de forma descontente consigo mesmo, justamente pela falta de paciência, e muitos com os outros. Se faltar a paciência na minha caminhada cristã, as minhas relações elas ficam dificílimas, insuportáveis, angustiantes, aflitivas, ruins de conviver. E se é assim, se esse é um fato verdadeiro, eu preciso pedir socorro. Deus, está me faltando paciência. Se me faltar a paciência nas minhas relações, a minha oração ela é anulada, porque eu falo e vou ter a necessidade de repetir e depois novamente falar de novo e novamente repetir. E se a minha paciência ela está ferida, se ela está afetada, esse tipo de movimento necessário ele me é afastado, ele não me é quisto, e eu perco muito com isso. O paciente, diferente do impaciente, a minha impaciência ela me gera uma irritabilidade. Como eu disse aqui, a irritabilidade geralmente ela está contida no movimento interior de silêncio. Muita gente silenciosa está irritada. E se me falta essa paciência, a irritabilidade me gera um certo nervosismo e tumultua o meu ambiente interior, e eu vou convivendo com isso, vou me relacionando com isso, andando com isso, e isso me faz muito mal, tudo porque está me faltando a paciência.
E se a paciência vai me faltando também, em mim é posto uma certa ansiedade que gera uma certa inquietude, consequentemente tornando-me uma pessoa apreensiva, tudo por causa da falta da paciência. E a Bíblia declarando isso de forma nítida, clara e de forma intensa, é fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, paciência. Deus é paciente, e quando Ele vai se relacionar com as pessoas as quais Ele escolheu, as quais Ele fez a eleição, Ele chamou, Ele guarda, Ele quer revelar, Ele vai moldando essa pessoa para que ela seja paciente. A falta de paciência, eu já vi isso historicamente, eu vejo isso nas pessoas, ela faz as pessoas se precipitarem na fala, no comportamento, no olhar. A precipitação é justamente a falta de paciência que entra na vida das pessoas, fazendo com que elas pensem, com que elas agem de forma rápida, impulsiva e sem reflexão, porque a paciência não está lá. A paciência fugiu. E quando falta paciência, as pessoas tendem a ser precipitadas, rápidas, impulsivas, sem reflexões. E convivendo com a impaciência há muito tempo dentro de mim, eu sou acumulado dentro de uma perspectiva de visão, de esperança, que me leva à frustração. O impaciente, ele é frustrado. Se você está desanimado, calma. Antes de você chegar nesse ponto, antes de você chegar nesse nível, aconteceram algumas coisas com você. E eu sei quais foram. E a principal causa foi justamente a impaciência. O desânimo, ele não nasce e vem de uma noite que você dorme e um dia que você amanhece. Não! O desânimo, ele vem sendo cativado, ele vem sendo, na realidade, totalmente domesticado dentro de você e vai se alojando ao ponto de que a impaciência vai culminar no desânimo. Os impacientes são desanimados. A falta da paciência agita as pessoas e às vezes nos sentimos muito agitados de um lado para o outro, querendo, precisando e achando que precisamos e sem saber o que fazer. Tentamos uma coisa, tentamos outra e sem saber o que fazer, batemos numa porta, batemos em outra e sem saber o que fazer e não sabendo, e o tempo passando, ficando totalmente esgotados, ficamos muito agitados. A Bíblia, ela fala para mim e para você sobre paciência como fruto do Espírito Santo, algo que Ele tem, que é um atributo comunicável, algo que Ele vai falar com você. Você precisa ter o que eu tenho. O que o Senhor tem? O que o Senhor, na realidade, possui para me dar soluções, para me ajudar diante dessas situações as quais tenho, dos desafios os quais passo, das frustrações que me alojaram, dessa ansiedade que está em mim, dessa precipitação que meu comportamento faz dia após dia, desse meu nível de frustração. Como que o Senhor pode fazer? Paciência. Deus não pode ser tão simples assim. Se é meu fruto, é necessário. Tiago capítulo 5, versículo 7, o primeiro versículo vai dizer para mim e para você, de forma imperativa: sede paciente, irmãos. Sede paciente.
Quando eu vou no Salmo, lá no Velho Testamento, 40, versículo 1, vai me dizer em relação a ser paciente com Deus. Esperei com paciência do Senhor. Aí vem a Bíblia em Tiago me dando o exemplo do lavrador, que com paciência aguarda o precioso fruto da terra. E eu quero entender isso melhor, Deus, porque eu nunca pensei em te pedir paciência. Eu nunca pensei, Deus, em ver que para que eu persista, para que eu ore, para que eu espere, eu preciso ter paciência. E Deus, se tem uma coisa que eu não estou, é muito paciente. Por quê? Porque o tempo passou, o tempo está passando, já tentei tantas coisas, já me envolvi em tantas circunstâncias, mas aí quando vem o lavrador como exemplo, para que eu entenda, eu vou vendo o processo de trabalho do lavrador, para que isto me diga, através de uma mensagem, o que é ser paciente, e como é que eu preciso ser paciente, e qual que é o resultado da sua paciência. Você vai ter que ser paciente diante de Deus, irmãos. E vem a história do lavrador. Como que é o lavrador? Primeiro o lavrador prepara o solo, e aí você tem que ter uma paciência, porque às vezes o solo está todo deteriorado, todo danificado, e você tem que preparar o solo. Você tem que limpar esse solo e posteriormente arar esse solo. E não só isso, às vezes fertilizar o solo. E não dá para se fazer isso de uma vez só, passo a passo. E aí você vai precisar da paciência. O lavrador, depois desse processo, a gente sabe que ele pega as sementes. E essa ideia de pegar semente, ela é sensacional, porque a semente, ela não é uma produção sua, é algo que você tem que receber. Tem coisas que só Deus pode te dar. E quando Ele te der, a gente sabe que a semente, ela precisa ter uma utilização relacional, então ela precisa ser plantada. Posteriormente, tem outro processo: chuva, sol, intercalados, também não depende de você. A paciência, ela vai te dizer, você precisa ter uma dependência de Deus. A paciência consegue te dizer isso, consegue fazer você viver isso. Continuando a respeito do lavrador, não termina por aí, porque ele tem que ter paciência para ver a semente germinar, crescer. Calma, tem que esperar a chuva, e a gente sabe que não chove todo dia. Não depende dele essa chuva para fazer a semente germinar. Tudo isso a paciência vai controlando. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque isso é fundamental para você ter sucesso na sua vida. Você vai ter que, na sua oração, começar a pedir a Deus paciência. A paciência para o lavrador faz do lavrador aquele que espera. Como é que se espera, irmãos? Como que se espera alguma coisa sem paciência? Isso é uma agonia, é algo realmente intrigante, chato, tediante, estressante. Espera alguma coisa sem paciência para você ver. Você anda de um lado para o outro. Espera alguma coisa sem paciência para você ver. Você chega ao ponto de dizer palavras de desistência: não quero mais, não vou mais, não acredito mais, não oro mais.
A paciência, ela vem da parte de Deus justamente para controlar tudo isso, para que você não diga um punhado de besteira, ou se você não diz, para que você não se comporte como você está se comportando. A paciência, Deus, como isso é importante. E quando eu vejo o exemplo dado por Tiago, nessa comparação feita ao lavrador, onde ele espera pacientemente todo esse processo de crescimento, terra que precisa ser arada, fertilizada, semente que precisa ser posta, chuva que não depende dele, sol que não depende dele, tempo para germinar. Não acabou por aí não, aí quando o fruto está lá, ainda tem que esperar a maturidade do fruto. Meu Deus! E às vezes, não poucas vezes, a gente não atina para isso, a gente não cuida da necessária paciência que temos que ter. Por que temos que cuidar? Porque a paciência tem um resultado e a gente precisa orar em cima disso. Deus não vai mandar você ter paciência à toa. Deus não vai exigir de você que tenha paciência de maneira aleatória. Não, a paciência, ela tem um bom resultado, ela tem um final feliz, ela tem um lugar específico para atingir, ela tem um objetivo, ela tem um planejamento. A paciência é um fruto do Espírito Santo para você. Qual é o resultado da paciência? Se eu tiver, por isso que eu tenho que lutar por ela, dizer: Deus, me dê o que eu não tenho, me dê o que as minhas vistas não conseguem me ajudar a ter. Deus, me dê paciência, essa paciência do lavrador, porque eu só vou colher se eu tiver paciência. Eu só consigo colher, pegar o resultado, aproveitar, se for a base da paciência. A colheita é o momento mais esperado da sua vida, é a resolução daquele problema que você já vem orando a Deus há um bom tempo, há uma boa data, insistindo com Deus. É o momento da colheita, mas só se chega na colheita à base da paciência. Tira a paciência, não tem colheita. Quem fez você esperar essa colheita, esse processo todo do lavrador, de iniciar uma oração, ter uma palavra de Deus no seu coração como semente? Quem fez você realmente progredir nisso, dia após dia, esperar? Deus, o Senhor não respondeu hoje, mas o Senhor vai responder amanhã. Deus, o Senhor me prometeu ontem, então eu vou esperar hoje, amanhã e sempre, porque a sua promessa não tem data de validade. Tudo isso promovido pela paciência. Então, quando eu tenho essa paciência, Deus, eu preciso dela. Eu sei que a colheita é certa. Que momento é esse? Foi o momento que eu esperei, que eu espero e que vou esperar, o momento em que os frutos estão maduros, o momento que chegar e chega a vez do final de todo o processo do lavrador, da luta que tive, da oração que fiz, da insistência contínua, dos meses dos quais me propus a orar pacientemente. O processo chegou ao final, e tudo graças a uma sustentação paciente. A paciência, ela me ajudou a esperar. A paciência, ela viu as dificuldades, ela viu os desafios, mas suportou e pacientemente insistiu no mesmo propósito. A paciência que Deus colocou no meu coração me fez arar a terra com as forças que eu tinha, colocar os fertilizantes baseado no pouco ou no muito que eu possuía. A paciência me fez acreditar que a semente, uma vez plantada na terra,
ia frutificar. A paciência, essa que Deus me deu por graça, me fez esperar germinar, porque não ia germinar da noite para o dia, ou do dia para a noite. Não, a paciência me fez esperar o crescimento, e passo a passo eu vi esse crescimento. A paciência que Deus colocou no meu coração, viu que certos dias não choveu, mas a paciência me fez esperar que no outro dia, não chovendo, eu esperasse por outro dia que não chovendo, me fizesse esperar que outro dia chovesse. A paciência me fez ver os frutos que ainda não estavam maduros para serem colhidos, e me fez esperar o seu amadurecimento. Como que a paciência não é importante? Possivelmente, em termos de qualidade dentro do cristianismo, a paciência seja a virtude mais importante que eu possa ter. A paciência, no momento certo, viu aquele fruto, o fruto de todo aquele processo, e me fez ter uma experiência. Quem me deu a experiência foi a paciência. Não tem experiência sem paciência. Quem me fez experimentar Deus foi a paciência. Por quê? Porque pela paciência eu vi aquele processo. Terra, ai meu Deus, terra danificada, precisa ser tratada. Pela paciência eu vi que aquela terra não era boa, então eu tive que colocar um fertilizante, depois arar. A paciência me fez acreditar que aquela semente em minhas mãos, colocada naquela terra, iria frutificar. Eu tive que esperar ainda, e esperei pela paciência, porque não chovia. Dia após dia era só sol, e sol castiga, e sol dá calor, e sol realmente constrange às vezes. Mas teve um dia que pacientemente eu esperando, choveu, e a chuva molhou, umedeceu aquela terra, e tudo isso estava sendo feito pela paciência. Pela paciência o fruto não cresceu imediatamente. Todos os dias eu ia lá e via um pouquinho. O fruto, a semente, ela germinou e saiu da terra, e ela crescia lentamente, crescia, e a paciência me dizia: vai lá, vê, dia após dia. E quando eu vi aquela árvore que veio de uma semente, pela paciência, esperando que isso acontecesse, e aquele fruto lindo, maravilhoso, me deu uma vontade de pegar aquele fruto e arrancar aquele fruto, mas a paciência me dizia: não é tempo de colher o fruto. Eu tive que esperar, e a paciência me ajudou a fazer isso, esperar a maturação, esperar o momento certo de colher aquele fruto. Feito isso, a paciência me ensinou que eu pude experimentar tudo aquilo. E aí, pela experiência que a paciência me deu, eu posso dizer, com todo esse processo que eu passei: paciência, você vale a pena. Paciência, eu preciso de ter. Paciência, eu preciso orar a seu respeito. Paciência, eu preciso falar com Deus, que Deus me dê essa paciência, para que eu tenha esperança de que tudo vai dar certo. Comece a orar pela paciência no seu coração, porque você vai precisar dela. Quando você orar, você vai precisar ser paciente. Quando você receber uma promessa do Senhor, você vai precisar ser paciente. Pela paciência, você vai lutar contra a sua reclamação. Pela paciência, não importa mais se está quente ou se está frio, a paciência vai te dizer: está tudo bem,
vamos esperar. A paciência, ela precisa ser desenvolvida dentro de você, e vamos orar a respeito disso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vou fazer uma oração um pouco mais longa, mas é baseada no texto que você acabou de ler. E o texto vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Deus nos ajude a sermos pacientes, porque sem paciência, ó Pai, a gente chuta o balde, a gente desiste. O que é pior, a gente muda de direção, e não é para mudar de direção. O foco é o Senhor, a meta é o Senhor. Assim como disse, ó Pai, Josafá, diante da sua circunstância ruim, os meus olhos estão postos em Ti. Eu quero ler o texto, Deus, e vai dizer assim: sede fortalecidos o seu coração, sede vós pacientes. Deus, o coração, ele é fortalecido com essa paciência. Dá-nos paciência, ó Deus, seremos menos críticos. Dá-nos paciência, ó Deus, seremos fortalecidos ao ponto, ó Pai, de não nos sentirmos tão irritados, tão agressivos, tão, ó Pai, dado, ó Pai, a uma condição de estresse. Senhor, nos ajude com a paciência que o Teu Espírito, ó Pai, dá. Essa descrita em Gálatas 5:22 como fruto do Teu Espírito. Nos ajude, Deus. As nossas orações vão precisar dessa paciência na perseverança. Senhor, nos ajude. Pai, como lavrador, o Senhor fala a esse respeito: aquele que espera o fruto, aquele que ara a terra, aquele que espera, ó Deus, a chuva cair, e não depende dele, é o Senhor quem manda a chuva. Ele não pode produzir a chuva, ele não pode, Deus, fazer com que a chuva caia à sua condição, ao seu querer, ao seu padrão, mas a chuva, ó Deus, virá conforme o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser. A chuva, às vezes, ela vem, ó Pai, de forma mansa, um pouco mais agressiva em outras vezes, mas, ó Deus, nos ajude nessa dependência, porque a paciência nos serve, ó Pai, para diante de Ti usufruirmos dessa dependência. Deus, a paciência, ela não é algo que podemos desprezar, não é algo que podemos, ó Deus, desconsiderar, deixando de lado e não, ó Pai, utilizar. Pelo contrário, pela paciência é a única maneira, ó Pai, de se fazer a colheita, a única maneira, ó Deus, de chegar lá no final, é a única maneira, ó Deus, de diante dos frutos, ó Pai, poder saborear, porque o processo ele existe, e às vezes é longo, mas a paciência vai gerando esperança, e essa paciência é a única maneira que nos faz, ó Pai, experimentarmos a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Deus, nos ajude. A paciência, ó Pai, ela tem um resultado. A colheita é certa. Ajuda o Teu povo congregacional, ó Pai, estes que perderam a paciência e através do silêncio, ó Pai, não querem falar, não querem ver, não querem se comportar, não querem se comprometer. Deus, perderam a paciência. Esses que falam de forma crítica, ó Deus, e a crítica, ó Pai, é uma perda de paciência em relação, ó Pai, àquilo que se tem que ter, um equilíbrio. A paciência, Deus, ela é fundamental. Esses que não estão orando mais, ó Deus, e não oram e não falam mais contigo em função de uma perda de paciência, porque, ó Pai, não conseguem acreditar mais. O tempo chegou, o tempo passou, o tempo, ó Pai, os oprimiu. Deus, livra-nos dessa visão, dá-nos uma visão paciente, de maneira que sejamos insistentes.
Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos esse fruto do Teu Espírito, para que, ó Pai, possamos vir à igreja, estarmos em comunhão uns com os outros, para que possamos estarmos diante do Senhor, na Sua presença, cheios de esperança, pacientemente. Ainda, ó Pai, que a circunstância, ela nos faça entender e nos admitir que são grandes, que são maiores. Deus, nos dê paciência, paciência no Senhor, e que venha isso sobre nós. Oramos para que, ó Pai, a gente chegue no dia da colheita. Irmãos, Deus, ajuda-nos. Somos filhos, somos chamados justamente para usufruirmos dessa colheita. Por isso, Deus nos ajude a chegar nesse dia, em nome de Jesus. Fique de pé, que Deus te dê paciência. Você vai se beneficiar muito com isso. E se vale a pena orar por você, é pedir que Deus faça com que você seja paciente. Deus, muito obrigado, leva-nos em paz, precisamos da sua paz. Ajuda-nos, ó Deus, nas questões as quais temos que resolver, dá-nos força, e para isso também precisamos acreditar pacientemente que o Senhor sabe o que faz, e o Senhor está sabendo exatamente onde está nos levando. E assim, ó Pai, nos dê fé, e ajuda-nos na fé, acreditar de todo o nosso coração que o Senhor, ó Pai, nos abençoará, nos protege, fará a provisão, e que de fato todas as coisas o Senhor, ó Pai, na sua soberania, sabe o que faz. Bom do coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus, com as suas consolações, te guie, te fale a verdade, que faça você orar diante daquilo que você mais precisa, e que coloque paciência no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.